pessoal, no último vídeo nós vimos como calcular a pressão entre dois pontos quando a massa específica é variável, como o caso dos gases. Outros fluidos podiam ser usados para, se fossem, mesmo que fossem líquidos, mas em vez de usar a lei dos gases, a gente poderia usar o conceito de compressibilidade. Eu deixo o desafio aqui para vocês. Vamos fazer a dedução da pressão em um fluido compressível usando a definição de compressibilidade visto na aula 1, tá? A gente resolve esse exercício na aula síncrona, tá bem? Nesse vídeo, nós vamos dar início ao estudo da manometria. A manometria é um campo que se ocupa com a medição da pressão e instrumentos de medição. Mas antes da gente adentrar de fato a medição de pressão, vamos falar um pouquinho sobre escalas de pressão. Basicamente, há duas escalas de pressão: a pressão absoluta, que considera o zero como vácuo absoluto, vácuo total, e a escala relativa, em que o zero é a pressão atmosférica. Ambas escalas são muito úteis e muito utilizadas na engenharia. Na escala absoluta, como foi dito, o zero é o vácuo total. Logo, na escala absoluta, a pressão atmosférica tem um valor. Aqui a gente escreveu pressão atmosférica igual a P atm. Esse valor de P atm, ele é na escala absoluta, tá bem? Na escala relativa, a pressão atmosférica é igual a zero. Então, se a gente fizer aqui, na escala relativa, PATM é igual a zero, porque, por definição, a escala relativa usa como zero a pressão atmosférica, tá bem? Ah, Se a gente observar nesse nosso esquema, existe um ponto aqui em que a gente quer medir a pressão e ela vale PA, tá? Ela vale PA. O valor da pressão PA na escala absoluta é quando essa pressão está acima do vácuo total. Na escala relativa, é essa pressão menos a pressão atmosférica, tá? Então a gente pode escrever que a pressão absoluta é a pressão relativa mais a pressão atmosférica. E vejam, existe uma constante aqui. A pressão absoluta, PA, PABS, né, P absoluta, menos P relativa, é sempre igual a P ATM, tá? É uma relação entre duas escalas. Agora, como calcular a pressão atmosférica? Como a gente poderia saber o valor da pressão atmosférica? O aparelho de medição utilizado para isso chama-se barômetro. Barômetro é o aparelho de medição que mede pressão atmosférica. Um dos, se não o mais antigo barômetro foi proposto por Torricelli. Esse barômetro é composto por duas partes: um tubo de vidro cheio de mercúrio, um tubo de vidro cheio de mercúrio, e outro recipiente contendo mercúrio. O que é feito para medir a pressão atmosférica? Coloca-se o tubo cheio de mercúrio no recipiente que tem mercúrio. Espera-se a estabilidade e quando eu tenho a estabilidade, eu meço a coluna de fluido que sobrou aqui dentro do meu tubo. Essa coluna de fluido equivale à pressão atmosférica. A gente pode escrever que P ATM é igual gama Hg vezes essa coluna H. Na atmosfera padrão, essa coluna H mede 760 milímetros de mercúrio. Eu deixo uma pergunta para vocês que é o seguinte: por que que esses barômetros utilizam mercúrio? Qual que seria a coluna equivalente? Quanto seria esse H aqui se o barômetro fosse em água? Qual deveria ser essa altura equivalente? E se fosse glicerina? Deixo para vocês resolverem e pensarem aí em casa. Qual seria esse valor de H se o barômetro de Torricelli fosse feito com água ou com glicerina, tá? Um outro barômetro muito comum é o barômetro aneroide. Ele não utiliza líquido para fazer a medição da pressão atmosférica, ele faz por deformações, o sistema mecânico dele, mas então funciona sem fluido, é muito mais portátil, é muito mais prático, porém é menos preciso, tá bem?
Eu deixo aqui uma tarefa, caso vocês queiram se divertir um pouco mais nessa quarentena. Busquem como fazer um barômetro de garrafa PET. Há muitos tutoriais no YouTube para vocês fazerem isso. E se você gostar de pescar, você vai ser surpreendido com esses tutoriais, tá bem? Na hora que você for fazer seu barômetro, lembra de medir, de procurar na internet qual a pressão atmosférica no dia que você está fazendo o barômetro, tá? No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre manometria e ver alguns tipos de manômetros muito utilizados. Até o próximo vídeo e até já!